Bom, vamos seguir então da onde a gente parou. A gente parou falando do diagrama de energia aí, né? Bom, isso aqui na verdade não é o diagrama. Isso aqui na verdade é um gráfico, tá? Que nunca foi cobrado, nunca apareceu, mas talvez só ajuda a gente a entender aí o que que é a função de onda construtiva e o que que é a função de onda destrutiva, tá? Mas beleza. Quando que eu quando que eu falei isso outra hora? Função de onda construtiva e destrutiva. Isso tem a ver com a teoria de bandas, certo? Na química do estado sólido, tá? Que eu fiz uns vídeos aí atrás, eu falei, tá? Enfim, o diagrama que a gente usa na Atom é o mesmo diagrama da teoria de bandas. Basicamente o mesmo, tá? Só que com alguns significadinhos diferentes. Beleza? Olha só, eu vou fazer primeiro um exemplo aqui, que vai ser dos exemplos mais simples, tá? De todos, assim. Eu vou primeiro desenhar o diagrama e depois eu vou pegar ele copiado que eu tenho pronto aqui, tá? Bom, o exemplo que eu vou pegar aqui é da molécula do gás hidrogênio, tá? Como é que a gente constrói o diagrama? Para que eu vou querer fazer o diagrama? Cara, para tu verificar algumas coisinhas que vão ser bem úteis e com base no diagrama a gente tem as respostas para essas três coisinhas aqui que a gente queria no começo. Propriedade magnética, se é é di ou paramagnético, a distância da ligação e o desenho, quantas ligações tem, qual que é a energia da ligação e tal. Beleza? Com esse diagrama a gente consegue verificar tudo isso, tá? Então olha só, o H2, primeiro, beleza? Primeiro tu tem que ver assim a distribuição eletrônica do hidrogênio, tá? Lembrando que a gente só usa esse diagrama para moléculas diatômicas, tá? Sejam elas iguais, sejam os átomos iguais ou não, só diatômicos. Porque se a molécula for maior, aí, bah, meu, aí é bem complicado mesmo, tá? É bem complicado mesmo, só computacional o negócio, experimental. E aí a gente usa TLV, tá? A gente tenta usar TLV. Beleza. Primeiro olha a distribuição do hidrogênio, certo? Ah, o hidrogênio é 1s1, é fácil, né? Beleza. Então a gente vai construir o diagrama para a camada de valência, tá? Para a camada de valência e para o subnível mais energético, beleza? E a gente só vai chegar até o P, o S e o P, porque o D também já é um negócio estrondoroso, assim, tá? Então, assim, o S e o P a gente faz, o D não, tá? Então, assim, o hidrogênio, beleza, é 1s1, então fechou. Vai ser o diagrama do subnível S, tá? Subnível S. Então, ó, como é que a gente faz esse diagrama? Primeiro, a gente coloca aqui um hidrogeninho de cada lado. Oh, meu Deus. Ó, imagina que isso aqui seria o subnível S, tá? Seria o orbital. Só que a gente desenha só a linha de baixo. Beleza? Só isso. Tá. E aí eu vou colocar aqui do outro lado também. Beleza? Tá. Aqui. Beleza. Tá. Como os dois estão no subnível S, eles vão fazer uma ligação sigma, certo? Então a gente vai colocar a ligação sigma aqui em cima. E aqui embaixo também, tá? E a gente representa assim. A gente faz esse pontilhado. E isso aqui é basicamente o diagrama, tá? Agora, o que que é cada uma dessas coisas? Vou explicar. Aqui na esquerda eu tenho um hidrogênio e aqui na direita também outro hidrogênio, porque eu estou ligando dois hidrogênios. Se fosse um hidrogênio com, sei lá, hélio, eu já colocaria o hélio aqui. Ou aqui, sei lá, tanto faz, tá? Beleza, vamos por partes. Tá, tenho aqui meu diagrama. O que que é cada uma das coisas? Vou te mostrar, ó. Aqui embaixo eu tenho o sigma G, aqui em cima eu tenho o sigma U, tá? Vamos com calma. Eu sei que não deve estar entendendo muita coisa, mas vamos com calma, tá? Ó, vamos definir o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, sigma G. O sigma G. O que é o sigma G? Sigma G é o orbital molecular, tá? Orbital molecular de menor energia. Menor energia.
E o meu professor falou, que é uma palavra, vem de uma palavra alemã, esse G e esse U, tá? Só que a gente não sabe falar, então a gente fala gereide, que gerou, tá? A gente fala assim, gereide, que gerou, tá? Por quê? Porque uma ligação química sempre acontece na natureza visando abaixar a energia, visando ser menos energético, para adquirir a estabilidade, entendeu? Então, assim, a maior probabilidade de acontecer uma ligação química é quando tem menor energia, tá? E a gente representa essa menor energia aqui. Essa ligação entre esses dois hidrogênios aqui, tá? Menor energia, porque, por isso que está aqui embaixo, tá? E lá em cima? Lá em cima é o sigma U, que também pode aparecer como sigma estrela, sigma asterisco, tá? Que seria, na verdade, o de maior energia, né? Orbital molecular de maior energia. E aí a gente fala ungerade, que não gerou, tá? Beleza, tá. Uh, Agora deixa eu definir mais uma coisinha que a gente vai usar antes de explicar melhor ali o diagrama, que é a ordem, esse aqui é bem importante, ordem de ligação. Ordem de ligação, tá? O que vai ser a ordem de ligação? É um número, tá? É um número. Beleza, como é que a gente calcula? Número de elétrons ligantes menos número de elétrons não ligantes, tá? Isso tudo dividido por 2. É essa formulinha aí da ordem de ligação, tá? Mas por que eu vou querer saber a ordem de ligação, tu me pergunta? Pois é, a ordem de ligação é basicamente o que me responde quase todas aquelas propriedades ali que eu disse, tá? Lá no começo. Beleza, vamos levar isso pro diagrama, pelo amor de Deus, tá? Ó, primeiro, sigma G é o orbital molecular de menor energia, tá? E sigma estrela maior energia. Então, assim, levando esse gráfico aqui para o diagrama, construtivo, a função de onda construtiva, que é esse caso aqui, né? Que é esse caso aqui, que é quando ocorre a ligação, ela é representada pelo pelo orbital menos energético, tá? Por quê? Porque uma ligação, ela só vai ocorrer se ela tiver menos energia, porque senão não é benéfico para o elemento se juntar, para ter mais energia, ficar mais instável, tá? Então só vai acontecer se ele puder diminuir a energia dele, beleza? Então a maior chance, a maior probabilidade dos elétrons desses caras aqui, ó, cada um tem um, né, hidrogênio, a maior probabilidade deles irem para algum lugar é eles virem aqui para baixo, tá? E virem para esse orbital aqui, tá? Então por isso que a gente fala que aqui embaixo, aqui ó, aqui é a função de onda, né? Que a gente representa por esse tridente, assim, construtiva. E aqui em cima seria a função de onda destrutiva. Fechou? Então, como é que a gente vai representar? Como é que a gente vai descobrir tudo aquilo? Na prática, é muito fácil. Olha só. Primeiro passo. Tu vai ver a distribuição eletrônica dos caras. Beleza. Aí tu vai colocar aqui os elétrons de cada um. Beleza. Aí tu vai contar quantos elétrons eu tenho para distribuir aqui no meu diagrama. Eu tenho 2, certo? Um de cada um, tá? Então tu vai começar a distribuir como se fosse um orbital enorme, sabe? Como se fosse um orbital. Só que ele começa aqui por baixo. Por quê? Porque a maior chance de ocorrer é vindo aqui para baixo, certo? Beleza? Então eu tenho 2 elétrons. Então, eu vou colocar os dois aqui.
tá? Seguindo os mesmos princípios, a exclusão de Pauli, certo? Aquela regra lá, tu vai seguir. E pronto, colocou os dois aqui. Se tu tivesse, por exemplo, um outro elétron aqui, ó, tu ia colocar um lá em cima, mas tu não tem, tá? E o que isso aqui diz para nós? Primeiro, esses aqui são os elétrons ligantes que a gente chama, tá? Os que estão aqui embaixo a gente chama de elétrons ligantes, tá? E os ali de cima, os não ligantes. Beleza? Tá. O que isso diz pra nós? Cara, basicamente, esse sigma Anger-Age significa a chance de esse hidrogênio se formar de uma maneira instável, tá? Ou de ele não se formar, no caso, numa forma destrutiva, tá? Então, se não tem nenhum elétron aqui, quer dizer que não tem nenhuma chance de formar um gás hidrogênio instável, sabe? Ou de não formar um gás hidrogênio. Esse diagrama diz para nós o seguinte, cara, 100% das vezes que eu juntar dois átomos de hidrogênio, eles vão formar um gás hidrogênio, porque é menos energético para eles, é melhor, é mais estável, entende? Não tem motivo para que eles não se juntem, tá? Agora vamos calcular a ordem de ligação, beleza? Vamos ver de que serve essa ordem de ligação do caralho aí. Ó, ordem de ligação do H2. Número de elétrons ligantes, são os daqui de baixo, 2. Menos os não ligantes, 0. Menos 0. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar 1. Tá, e o que esse 1 fala pra nós? Cara, esse 1 fala muita coisa. Primeira coisa. Ó, primeira coisa. Quer dizer que entre esses dois hidrogênios tem uma ligação só. Se fosse 2, seria duas ligações. Uma ligação. Se fosse 3, seriam 3 ligações, entendeu? Beleza. Agora, 2. Estável. Esse gás hidrogênio é estável. Por quê? Porque é um número inteiro. Se fosse um número quebrado, quer dizer que ele não é tão estável. Tão estável, tá? Beleza? E 3. 3. Aqui não tem muito como eu comparar. Não tem como eu saber muito, né? Mas ele mediria a distância dessa ligação. Tá? Ele mediria a distância. Por que eu não posso falar, eles estão perto, eles estão longe? Porque tu tem que comparar com alguém, tá ligado? Tu não pode falar sozinho, o H2 é mais próximo, ele é próximo. Tu não pode falar isso, entendeu? Tu tem que comparar com alguém. Tu não consegue, tá? Beleza. Vamos fazer um outro exemplo agora, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Ah, e outra coisa, esse diagrama aqui, né? Ele me fala algo. Ele me fala a distribuição eletrônica aqui, ó. Eu tenho elétrons desemparelhados aqui. Vamos retomar aqui que são desemparelhados. Vamos ver aqui, ó. Eu falei antes? Aqui, ó. Elétrons desemparelhados. São os elétrons sozinhos, tá? Elétrons sozinhos. Eu tenho elétrons desemparelhados aqui, nesse diagrama? Não, né, meu? Eu tenho uma casinha sozinha aqui. A gente vai cagar para esses do lado agora. A gente vai olhar só pra molécula, entendeu? Esses diagramas aqui do ladinho, ó, esses espacinhos dizem respeito aos átomos. Só que esses do meio dizem respeito às moléculas. E a gente está vendo o orbital molecular. Então a gente quer saber, ó, daqui do meio, tá? Daqui do meio. Ó, entre essa casinha aqui de cima e essa aqui de baixo, eu tenho elétrons desemparelhados? Não, cara. Eu só tenho dois juntos aqui, que estão emparelhados, e nada. E nada conta como elétrons emparelhados, conta como nada, né? Então, como a gente tem que eles não têm elétrons desemparelhados, esse cara aqui é diamagnético, tá? Ele é diamagnético. Fechou? Ou seja, ele não atrai o ímã. Ó, diamagnético, não atrai o ímã.
diamagnético, não atrai o ímã, só tem elétrons emparelhados. Perfeito? Perfeito. Beleza, tá. Então, deixa eu te falar agora também. A ordem de ligação, primeiro, ela fala o número de ligações. Então, se eu quiser desenhar essa molécula, tem um H e tem um H. Como a ordem de ligação deu 1, quer dizer que tem uma ligação só entre eles. Isso está certo. Fechou? Beleza. Segundo, estável. Estável. Porque é um número inteiro. Se fosse 0,5, por exemplo, não seria tão estável. Tá? E depois, ele me diz a energia da ligação. Quanto mais energética a ligação é, mais próximos os átomos estão. Tá? E nesse caso aqui, eu teria que comparar, certo? Eu teria que comparar. Se eu tenho essa ordem de ligação 1 e outra que é 2, os caras que têm a ordem de ligação 2 estão mais próximos do que o gás hidrogênio. Beleza? Tá. Vamos pegar outro. Agora eu vou pegar aqui o meu diagrama pronto, que eu já deixei pronto aqui, para não passar sufoco. Aí, ó. Perfeito. Tá. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um monte de exemplo. Vamos fazer um monte de exemplo agora, tá? Ó, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, por que o hélio 2 não existe? Ah, é uma pergunta meio besta, né? Tipo, tá, o hélio não existe porque ele é um gás nobre, né, velho? Por que que ele vai fazer ligação se ele é estável já, sabe? Mas aí tu tem que justificar isso. Então vamos usar Tom. Vamos lá. Ó, temos aqui o diagrama. A gente quer saber do hélio 2. O hélio é um S2, certo? Beleza. Desse lado aqui temos um hélio, desse lado aqui temos um hélio. E a gente vai fazer aqui, ó, do hélio 2. Como é que eu fiz aqui antes? Uma flechinha, né? Beleza. Tá. Hélio 2. Beleza. Olha só que baba, meu. Olha que baba. Ó, cada hélio tem 2 elétrons. Eu tenho 4 para distribuir aqui, tá? 4 elétrons para distribuir aqui. Eu começo lá por baixo. 1, 2, 3, 4. Vamos calcular a ordem de ligação. Ordem de ligação, elétrons ligantes, 2, menos elétrons não ligantes, menos 2, divide tudo por 2. Isso aqui vai dar 0. Tá? Ou seja, quando a ordem de ligação é 0, quer dizer que esse cara não existe e não vai existir. Por que que não vai existir, cara? Porque o hélio já é estável com 2 elétrons. Ele já está com o orbital cheio. E para ele não faz diferença se ele vai perder e depois ganhar e depois perder, porque ele vai sempre querer ficar com esses dois. Entende? Então assim, por isso que não existe. Principalmente se tu ligar ele com outro hélio. Tipo, vá merda, vá merda. Tá? Vamos ver outro exemplo, ó. Aquela molécula que eu falei antes, que encontraram no espaço. Em 2019, tá? Ó, eu vou fazer primeiro ela sem estar ionizada, tá? É o HHE. Esse cara aqui. Fechou? Beleza. Ó, vamos aqui. Perfeito, ó. Vamos lá. O hidrogênio é um S1 e o hélio é um S2. Beleza, aqui eu vou fazer o hidrogênio, aqui eu vou fazer o hélio. Esse cara aqui, será que existe? Vamos ver. O hidrogênio tem 1 e o hélio tem 2. Certo? Beleza. Eu tenho 3 elétrons para distribuir aqui. Começa aqui por baixo. 1, 2, 3. Tá? Ficou um sozinho lá em cima. O que esse sozinho aqui me diz? Primeiro, ele me diz que essa molécula é paramagnética. Ou seja, atrai o ímã. Tá? Porque tem um elétron sozinho aqui e tem um elétron desemparelhado, certo? Beleza. Tá. Vamos calcular a ordem de ligação. Ordem de ligação do HHE.
né? Aqui eu não coloquei do L2, tá? Do HHE. Vai ser 2 menos 1 sobre 2. Ou seja, 0,5. O que esse 0,5 me diz? Esse 0,5 me diz que essa molécula é instável. Instável. Tá? Por quê? Porque é um número quebrado, tá? Ou seja, pode até existir, sabe? Na química a gente não pode falar, ah, nunca vai existir, tá? Só que pode até existir. Só que esse negócio não vai durar nada, não vai durar nada, tá? Porque daqui a pouco o, o hidrogênio já vai sair para se ligar, sei lá, com oxigênio aí, e o hélio vai ficar sozinho, porque ele é estável. Então, foda-se, sabe? Pro hélio, tanto faz, tanto fez fazer essa ligação aí. É até meio ruim pro hélio, né? Beleza. Agora, vamos fazer da molécula que acharam. Essa aqui é, né? Beleza, ó. A molécula que acharam foi essa aqui. Foi H ligado com hélio, carregado positivamente. Na TLV tu não consegue fazer isso. Não consegue justificar isso. Por que acharam essa molécula? Agora, na Tom, tu pode só tocar o diagrama aqui, ó. E aí tu faz aqui H, HE. Beleza. O hélio tem 2 elétrons. O hidrogênio tem 1. Tem 3 elétrons, certo? 3 elétrons para distribuir. 1, 2, 3. Só que aqui ele está carregado positivamente. Ou seja, foi retirado um elétron. E da onde que a gente tira esse elétron aqui no diagrama? De cima ou de baixo? A gente tira de cima. Porque é um negócio que o cara menos quer ter. Ele não quer ter isso aqui. Ele não quer ter elétrons aqui em cima. Por quê? Porque esses elétrons que diminuem aqui, ó. Esses elétrons que diminuem a ordem de ligação desse cara. E são esses elétrons aqui que fazem o cara ou ser instável ou ser estável. Quer dizer, esses aqui que deixam ele ser instável, né? E diminuem a ordem de ligação. Diminuem a chance dele existir. Então a gente vai tirar daqui, tá? Tiramos. Ordem de ligação desse cara, vamos ver. Ó, ordem de ligação do hidrogênio hélio mais, tá? Elétrons ligantes menos não ligantes, divide por 2. Esse cara aqui dá 1. Ou seja, ele é estável, assim como o hidrogênio, o gás hidrogênio. Então ele tem muito mais chance de ocorrer, né, de ser encontrado, do que esse cara aqui, que não é carregado, tá? E se fosse carregado negativamente, aí tu ia colocar 2 elétrons aqui, né? E aí a chance é nula de existir, tá? Então é isso aí que a gente tem. Beleza? É isso aí que a gente tem. Então, ó. Tá. Vamos fazer um outro exemplo. Outro exemplo. Ó, se te perguntarem, por exemplo, se esse cara aqui existiria, ó, um hélio 2, 2 mais. Esse cara aqui existiria? Vamos ver, ó. Vamos fazer o diagrama. Ó, hélio aqui, certo? Beleza. Diagrama do hélio. 2 elétrons para cada um, 4 elétrons. Vamos distribuir. Começa por baixo, vai por acima. Só que ele está carregado positivamente 2 vezes. Então a gente vai tirar 2 elétrons aqui de cima. E a ordem de ligação desse cara vai ser 1 também. Porque vai ser 2 menos 0 dividido por 2. Tá? Então sim, esse cara existiria. Tá? Esse cara existiria. Beleza? Agora vamos falar da distância, tá? Vamos falar da distância de ligações. Das ligações. Tá? Ó, colocar em ordem de distância. Distância. Tá? Vamos lá, ó. Vamos colocar 6 aqui. H2, H2 menos,
H2+, e Hélio2, Hélio2+, e Hélio2-. Tá? Então perceba, a gente tem que sempre fazer essa comparação aqui, tá? De outra forma a gente não consegue fazer a comparação muito bem, beleza? Então tá, vamos lá. Ó, vamos começar pelos hidrogênios aqui, beleza? Vamos começar pelos hidrogênios. Tá? Deixa eu colocar aqui pro ladinho pra gente ir anotando aqui. Vamos lá. Tá. Hidrogênios. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Vamos lá, cada um tem um, certo? Beleza. Ó, ordem de ligação. Vamos fazer do neutro primeiro, tá? H2 normal. É aqui. A ordem de ligação do H2, eu vou colocar aqui, ó. A ordem de ligação do H2 vai ser 1. 2 menos 0 dividido por 2, certo? Beleza. Agora, H2 menos. Ordem de ligação do H2 menos. Ou seja, tu vai tirar um elétron daqui. Quer dizer, tu vai colocar um elétron a mais aqui, né? Tu vai carregar ele negativamente. Então tu vai colocar aqui. A ordem de ligação desse cara, H2 menos, vai ser 2 menos 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Beleza. E do H2 mais? Aqui eu tenho H2. Agora eu vou fazer o H2 mais. Ele vai estar carregado positivamente. Tá? Então eu vou tirar um elétron daqui. Eu só vou tirar daqui, não tem mais de onde tirar. Então vai ficar 1 menos 0 sobre 2. Vai ficar os mesmos 0,5. Putz. Pois é, né? Aí a gente não tem mais. Não tem muito como distinguir esses caras aqui, tá? Não tem muito como distinguir esses caras aqui, esses dois. Tá? Teria que ser por alternativas ou algo assim, tá? Mas assim, a gente sabe que o H2 tem maior ordem de ligação. Se ele tem maior ordem de ligação, mais forte é a ligação, mais estável, mais forte é a ligação. Então, eles estão mais próximos um do outro. Menor a distância deles. Fechou? Beleza? Agora vamos ver do hélio. Vamos ver do hélio. Cadê? Deixa eu colocar, deixar assim. Tá. Vamos fazer do hélio agora. Aqui. Hélio. Hélio. E as flechinhas aqui. Tá. Vambora. Aqui vai ser o L normal. L2, né? L2 menos e L2 mais. Tá? É isso? É isso. Tá. Vambora. O hélio, cada um tem 2 elétrons, certo? Beleza. Então, o hélio normal, ó. 2 aqui, 2 aqui. Ordem de ligação do hélio neutro. L2 neutro. 0. 2 menos 2 sobre 2, 0. Beleza. Vamos lá. Hélio 2 menos. Hélio 2 menos. Como é que a gente faz agora que tá lotado aqui, cara? Como é que a gente faz que tá lotado agora? Cara, esse elétron que a gente colocou a mais no hélio, ele vai pro subnível seguinte. Isso aqui lembra que é o 1s2, certo? Isso aqui é o 1s2. Isso aqui é o 1s2. Esse elétron vai pro subnível seguinte, ou seja, 2s2. Então é como se a gente fizesse isso aqui, ó. Isso aqui agora é o 2s2, tá? Beleza? E a gente adicionou um elétron do nada aqui, ó. Do nada. Só um, tá? E aí, vem aqui. Fica aqui, tá? Aí vai ficar 1 menos 0 sobre 2, 0,5.
Isso aqui é como se fosse o 2s2, tá? Beleza. Agora é o hélio 2+. Ou seja, a gente vai tirar um elétron daqui. Isso aqui voltamos para o 1s2, tá? Agora a gente vai tirar um elétron. A gente vai carregar ele positivamente. Então tiramos um daqui de cima. 2 menos 1 sobre 2, 0,5 também. Fechou? Então, assim, nesses que tem mesma ordem de ligação, não tem como a gente comparar, tá? Realmente não tem. Mas a gente sabe, por exemplo, que o L2 nem existe, né? Nem existe. Então, é isso aí, tá? Beleza, beleza. Em moléculas que envolvem o subnível 2s, tá? A gente usa o mesmo diagrama, tá? A gente usa o mesmo diagrama. Mas em outros orbitais a gente usa outro diagrama, tá? Vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui, não do P ainda, outra molécula, tá? Vou fazer um exemplo do lítio, lítio 2. Lítio 2, tá? O lítio 2, deixa eu ver qual que é a distribuição do cara. 2s1. Fechou, fechou. Tá. O lítio 2 é o seguinte, a distribuição do lítio é 1s2, 2s1, tá? E agora, eu tenho que fazer um diagrama para cada um deles? Cara, não, mano. Tu pode até fazer, mas tu vai ver que esse aqui, tipo, tu caga pra ele. O mais importante é fazer o mais externo, tá? É fazer o mais externo. Por quê? Por quê? Vou te falar. Porque, olha só. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ah, será que cabe? Não coube. Tá, mas eu vou excluir, foda-se. Tá? Ó, vou te mostrar o porquê. Isso aqui seria o 1s, tá? 1s. Certo? Beleza. Desse lado aqui eu tenho um lítio, desse lado aqui eu tenho outro lítio. Fechou? Beleza. Só que o lítio, ele tem dois elétrons aqui, ó, no 1s, tá? Aqui é o 1s2, 1s2, tá? Ele tem dois elétrons, certo? E aí o que vai acontecer? Cara, tu vai colocar dois aqui e pronto, meu, elas vão se anular, entendeu? Isso sempre vai acontecer quando o cara tem o 1s2 completo, tu não precisa fazer. É só perda de tempo. Então tu vai te preocupar em fazer o 2s2, o 2s, né? O 2s, desculpa. O 2s, tá? Então a gente vai cagar para esse primeiro aqui. A gente vai fazer o 2s e ele tem um elétron só, tá? E aí aqui sim, ó, a gente chega no nosso veredito final, que a ordem de ligação desse cara é 1 também. Fechou? Ordem de ligação do lítio 2 é 1. Beleza? Fechou. E agora se eu te perguntar do berílio, por exemplo, já foi perguntado em prova, tá? Já foi perguntado em prova por que que o berílio 2 não existe. O berílio 2. Berílio 2. Ó, o berílio 2, ele é 2s2. Uhum. Ou seja, ele é 1s2, 2s2, tá? E aí lembra, olha só, o primeiro a gente caga, certo? A gente nem presta atenção. Vamos pro segundo. Vamos fazer o diagrama dele aqui. Berílio, berílio, beleza. Elétrons, ele tem dois. Então olha só, olha que barbada, meu. Dois embaixo, dois em cima, pronto. Ordem de ligação, zero. 2 menos 2 sobre 2. Ordem de ligação, berílio 2 é zero. Por isso que ele não existe. Entendeu? Beleza. Agora a gente vai entrar num território perigoso.
Agora a gente vai entrar no território perigoso, que é o orbital P, tá? É o orbital P. Para o orbital P, a gente tem dois casos, tá? A gente tem dois orbitais que a gente vai usar. Ó. Primeiro, ops. Primeiro, vou até fazer de roxo aqui que é importante isso. A gente tem o diagrama normal, tá? Que é esse aqui, este aqui, ó. Aqui. Que a gente vai usar para a maioria, tá? Na maioria dos casos. E a gente tem o diagrama invertido. Diagrama invertido. Tá? Que a gente vai usar para as moléculas. Tem mais algumas que usam, tá? Mas as que importam é o boro 2, é o carbono 2 e o nitrogênio 2. Tá? Que só muda uma coisinha que outra ali, não é nada difícil, tá? Aqui. Ele é assim. Beleza. Então olha só. No diagrama normal, é assim que a gente comporta, tá? Ó. Sempre, 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 na distribuição eletrônica, a gente vai começar do mais de baixo até o mais de cima. Tá? E a gente vai subindo. E vai subindo. Tá? Beleza? Agora, o que tu tem que saber? Basicamente é isso que tu tem que saber. Basicamente é isso, não tem muito, tá? Então assim, primeiro tu vai preencher o sigma, depois os pis, tá? Depois os pis. E depois esses pis aqui, e depois o maior sigmão, o sigmão, tá? Beleza? Se tu tiver dois, se tu tiver assim, ó, se tu tiver assim, e tu ainda tem que distribuir dois no pi, tu coloca os dois aqui ou tu coloca os dois aqui? Tu faz dessa forma, tá? Tu faz dessa forma. Porque é como se fosse, esse pi é como se ele fosse um grandão, tá? Como se ele fosse um grandão. A gente que representa dessa forma, tá? Mas tu faz assim, beleza? Mas é isso, tá? E no invertido, basicamente o que troca é essa parte de baixo aqui, ó. Ela só se inverte, tá? Ela só se inverte, beleza? É só isso que acontece e é só para essas moléculas aqui. Ah, mas por que que tem que inverter se é a ordem, o cálculo não muda, né? O cálculo não muda porque vai ser os ligantes menos os antiligantes dividido por 2. E aqui também, os ligantes menos os antiligantes. Cara, sim, a ordem de ligação não vai mudar. Se tu te importa só com a ordem de ligação, tu usa só um diagrama e foda-se, tá? Agora, para tu saber se ele é paramagnético ou diamagnético, aí tu tem que usar o diagrama certinho, tá? Que aí pode dar merda, beleza? Vamos fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo desse que usa orbital P, beleza? Ó, aqui tu percebe que é o orbital P mesmo, tá? São os três risquinhos aqui, beleza? Vamos lá. Vamos fazer um com o diagrama invertido logo de cara, porque eu tô maluco. Vamos fazer o do boro 2. Boro 2. Boro 2, tá? O boro 2, deixa eu ver. O boro é 2p1. Beleza, beleza. O boro é 2p1. É o subnível mais energético dele, tá? 2p1. Beleza. E o boro, a gente sabe que a gente usa o invertido. Então vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui. Já estava copiado, né? Foda-se. Ó, pegamos aqui. Fechou que fechou. Aí. Tá, perfeito. Aqui a gente tem um boro e aqui a gente também tem um boro. Vamos lá. O boro, ele é 2p1. Então cada um deles tem um elétronzinho só. Um aqui e outro aqui. A gente tem dois elétrons para distribuir aqui no diagrama. Então tá, vamos lá, ó. Um aqui e outro aqui. Fechou, meu. Acabou. Acabou. Beleza. Então, ó.
vamos lá, vamos fazer a ordem de ligação do boro 2. A ordem de ligação do B2 é 2 menos 0 dividido por 2, ou seja, 1. Essa é a ordem de ligação do boro 2. Viu que barbada, meu? Que barbada. Ah, agora, e se eu me confundisse? Se eu me confundisse, se eu usasse o diagrama normal? Ia ficar assim, né? Ia ficar assim, ó. E aí tu ia falar que ele é, ó, que ele é diamagnético. Tá? Ele não é diamagnético. Tá? Porque na realidade, se tu usa o diagrama errado, vai parecer que ele é diamagnético, que ele não atrai o ímã. Mas na verdade, ele é paramagnético. Tem elétrons desemparelhados aqui, certo? Então é isso aí que faz ele ser paramagnético. Fechou? Ele atrai o ímã magnético. Beleza? Tá. Vamos ver. Tu pode até fazer os diagramas aí desses três que usam o diagrama invertido, tá? E aí tu vai achar o seguinte, se tu quiser fazer aí, eu já fiz, eu não vou fazer de novo, mas é isso aqui, ó. Tu tem o B2, o C2 e o N2. O B2 vai ser paramagnético. Esses dois aqui vão ser diamagnéticos. E a ordem de ligação deles é a seguinte, ó. Ordem de ligação. A ordem de ligação do B2 a gente calculou, né? É 1. Do C2 é 2 e do N2 é 3. Tá? Ou seja, esse cara aqui, ó, ele tá mais próximo do que o C2, que tá mais próximo do que o B2. Tá? Então a gente fecha essa relação aqui, ó, que é bem importante, tá? É bem importante. Ó. Nós temos ordem de ligação, distância internuclear. Tá? A gente tem essa relação. Quanto maior a ordem de ligação, menor a distância internuclear. Porque mais energética é a ligação, mais próxima está a molécula. Mais próximos estão os átomos uns dos outros. Beleza? Então assim que a gente justifica essas coisas. Fechou? Eu vou fazer desses dois depois, tá? Eu vou fazer desses dois mesmo, foda-se. E depois a gente vai ver de átomos diatômicos heteronucleares. Fechou? Mas esse vídeo tá ficando longo pra caralho, então depois a gente continua, fechou? Valeu e até a próxima.